Bom dia, Toné. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. E já respondendo a tua pergunta, sim, isso demonstra sim, uma fragilidade da atenção básica no município, onde a gente não consegue ter uma cobertura adequada a todos os usuários, né, do Sistema Único de Saúde e todos os outros, né, o que demonstra que a gente tem muito a melhorar ainda. Né? Temos que ampliar, sim, cobertura de atenção básica, temos que ampliar em todos os aspectos, dentro do município, na zona urbana, assim como na zona rural. A gente vê o quanto o sistema ainda é frágil e quanto necessitamos de investimentos nessa área. Muito bem. O segundo item é escandaloso, que tanto que a própria inteligência artificial duvidou do dado, que é a mortalidade infantil. Em Porto Alegre, Banana, tu que morou quase toda a tua vida lá, a mortalidade infantil que aparece nesse levantamento seria de 116 por quanto aqui? Por 100 mil. Por 100 mil habitantes. 116. Em Cachoeira é 9. Como é que Porto Alegre vai ser 116 de mortalidade infantil e Cachoeira Pois é. apenas 9, É né? alto os dois, né? Pois é. E aí, Mariana? O 9, né? 9 óbitos deve ter ocorrido o ano passado, 2024, É o deve ser último dado isso. daquele que eles têm é Esse é 2024. um dado esperado, né? A gente sempre procura atingir menos de 10. Quanto menor é um índice que a gente, quanto menor estiver, melhor para o município. Melhor é o pré-natal, melhor são nossas ações lá na ponta. Mas mesmo assim ainda é um dado preocupante. Realmente, Porto Alegre 116 pode estar pegando alguns dados, porque muitos municípios e gestantes ganham tem um parto de risco em Porto Alegre, Que né? são de outros E municípios e vão outros para lá. municípios vão para lá por acessar o pré-natal de alto risco, né? Que lá é a referência para alto risco Porto Alegre, então pode acontecer isso, né? Por isso esse dado. Mas Cachoeira, nós temos ficado na casa dos 9, 10 óbitos infantis por ano. E, Que e o ideal é zero, né? o Não ideal é é óbvio. zero. O Mas, ideal não mas o tem. que seria um número razoável para Cachoeira? Razoável, a gente espera metade disso, né? Em torno de 5, 4, 7 no máximo. Porque a gente tem óbitos que não são evitáveis, né? Porque dentro da mortalidade infantil, a gente pega um índice de mortalidade fetal, né? Que ainda é uma morte intraútero. E uma mortalidade que a criança nasce com muito baixo peso, ainda com uma idade gestacional que se torna inviável o desenvolvimento, uma criança inviável por diversas A média do situações. Brasil é É, 12,59, é. então até tá muito bem Cachoeira até, né? Para a Estamos, média estamos brasileira. dentro, abaixo da média, né? Bem Isso. abaixo da média. Sim. O- E o que nos leva a crer assim que a gente tem que trabalhar, a gente tem um comitê de mortalidade no município que analisa esses dados. Estamos com algumas dificuldades de fechar esses dados do ano de 24, justamente porque cada vez mais a gente está enfrentando emergências, mas a gente tem que se debruçar sobre esses dados que são importantes, porque isso avalia o nosso pré-natal na atenção básica, principalmente por causa É disso. por 1.000 nascimentos, né? Isso, o, cada mil. Mariana, outra coisa. O item seguinte, eu te confesso que eu não, nem conhecia. Mortalidade prematura por doenças DCNT. O que quer dizer? Doenças crônicas não transmissíveis. Então, mortalidade, banana, mortalidade prematura fala de pessoas entre 30 a 69 anos que morreram. Isso chama-se mortalidade prematura. Eu não sabia disso. Vou Sim, porque a aprender nossa agora. expectativa de vida É 62, hoje, né? né, estamos na casa de quase 70, tá mais alta. 74, É. 75 E o anos. que, que a gente diz? Entre 30 e 69 anos, a gente considera mortalidade Morre antes da Prematura. precoce, né? média. Prematura. Porque doenças crônicas não transmissíveis, quais são? A hipertensão, o diabetes, né? Os problemas vasculares, os cardíacos. Então, a gente, quando tem uma morte, essas mortes são evitáveis, que a gente diz. Por quê? Porque a gente deve fazer a prevenção.
Entendi. Bom, de qualquer maneira, o índice de Porto Alegre, por exemplo, é 321 mortes por 100 mil habitantes e Cachoeira do Sul é 461 mortes por mil habitantes, bem mais. Cachoeira tem um índice alto, né, de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. E eu quero aqui levantar um aspecto que o tratamento da doença em si, ele requer uma mudança total assim, as pessoas têm que mudar o estilo de vida. Uma pessoa hipertensa e diabética não basta tomar medicação, né? Tem que mudar a sua alimentação, tem que praticar atividade física, tem que cuidar, né, os níveis de glicose, o que consome de sal, enfim, é o estilo de vida todo que ela tem que modificar. Estresse, Na fase que é diário. o provedor, né, até os 60, o cara tá ali atucanado. A fase que as pessoas têm a vida produtiva, trabalham muito, não cuidam de si. Também o abuso de álcool é muito predominante Não nessa gosta faixa de médico. etária. Isso, homens, né, principalmente, não vão a médico. Então, são vários fatores que interferem, né, nessas doenças crônicas, que é a mudança no estilo de vida. Quem vai ter que mudar o estilo de vida é o nosso prefeito, Leandro Balardinho. Já disse aqui, estou preocupado com ele. Tá mil, Ontem né? eu entrevistei ele começa a trabalhar antes das 6 da manhã, vai até as 10 da noite. Todo dia, inclusive sábado e domingo. Isso não é humanamente possível, isso eu digo. E disse para ele, né, em mais uma oportunidade. E ontem eu entrevistei ele lá em Brasília, novo, né? e ele dizendo que ia chegar... Novo nada, tem 50 anos, meu. Não serve mais é para novo. 51. Não é guri, não. E aí ele disse, não, eu vou chegar em Cachoeira 3, 4 horas da manhã, às 6 horas já estou na prefeitura. Eu digo, tudo bem, vamos torcer que dê Difícil certo. acompanhar o prefeito, né? É difícil. Outro item aqui são as consultas pré-natal. Aí a análise feita aqui pela inteligência artificial diz que Cachoeira e Porto Alegre têm o mesmo índice, 79% de desempenho, diz aqui. Então, considera positivo. Em relação a isso, 79% não Sim. é um índice ideal, que seria 100%. Sim, o ideal, o que a gente é preconizado pelo Ministério da Saúde, que toda gestante tenha no mínimo 6 consultas de pré-natal, né? E que o pré-natal seja iniciado antes das 12 semanas. Claro que a gente quer mais, quer acompanhar, porque no início da gravidez o acompanhamento é mensal. Depois, a partir do 3º trimestre, já se torna quinzenal e no final da gestação ele é semanal o acompanhamento. Então, a gente quer a adesão de todas as gestantes o mais precocemente possível, porque a gente tem, inclusive, oferta de alguns exames que devem ser feitos ainda no início da gestação. A gente não consegue atingir o 100%, por quê? Porque falta muito ainda adesão ao pré-natal, tem pessoas, assim, famílias que têm um entendimento, às vezes é uma gravidez não planejada. Desinformação pura, porque é de graça, o povo tem acesso e não vai, né? Porque o que a gente tem de positivo no município é o pré-natal, porque ele é feito pelas enfermeiras e pelos médicos do município. Já fizemos várias capacitações. Nós temos muitos manuais assim que nos regem, né, que nos direcionam de como atuar no pré-natal. Então, não falta informação aos profissionais, mas ainda falta adesão, principalmente das mães mais jovens, as gravidez não planejada, falta adesão, e a gente tem uma fragilidade que é em relação às buscativas, né? Porque onde a gente tem agente de saúde, que a cobertura é baixa, a gente tem que buscar, saber quem é gestante no território e buscar essa gestante. A gente tem essa fragilidade, principalmente em relação aos agentes de saúde que estão atuando, mas não são suficientes. Hoje nós temos 66 agentes de saúde no município e a gente poderia ter bem mais. Deve ter, né? Que essa é uma das propostas, a ampliação dos agentes de saúde no município, para a gente justamente saber quem são as pessoas, onde estão as pessoas no nosso território. Muito bem. Nós estamos conversando com a diretora do Departamento de Atenção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul, enfermeira Mariana Machado. Estamos dissecando aqui um comparativo entre a saúde, o atual momento da saúde em Cachoeira e Porto Alegre. Outro item aqui
Internações por condições sensíveis à atenção primária. Porto Alegre são 1.147 internações por 100 mil habitantes e Cachoeira do Sul 842. Na análise aqui é que nós estamos, deixa eu ver, apesar de menor cobertura de ESF, Cachoeira do Sul apresenta menos internações evitáveis, o que pode indicar 2 caminhos: maior efetividade em certos serviços ou subnotificação. E aí? Não acredito muito em subnotificação nesse caso, porque condições sensíveis seria tudo aquilo que a gente pode atender na atenção básica e que acaba parando no hospital e na UPA. Hoje a gente tem esse exemplo com a dengue e também temos com as síndromes gripais, que vem crescendo o número, vem extrapolando. Em Porto Alegre mesmo está um colapso, né? O sistema de saúde, justamente por isso. Cachoeira já tem demonstrado também o aumento desses casos por síndrome gripal, que a gente já está se articulando, porque assim, Toné, realmente a rede é insuficiente, a atenção básica é insuficiente para atender toda essa demanda de adoecimento e venho aqui chamar a atenção que síndromes gripais, né, a gente tem vacina, principalmente para o que a gente fala Covid e influenza. Ainda não temos uma adesão adequada na vacinação. A influenza tem um índice baixo. Me preocupa muito os idosos, tanto para a dengue quanto a vacinação da influenza, porque são os que estão vindo a óbito, são os que mais vão internar. Chamando a atenção, desculpe te atrapalhar só um pouquinho. Hoje tem o destaque, foi anunciado ontem, a 3ª morte por dengue em Cachoeira do Sul. Já somos recordistas no estado, na parte do interior, né, de mortes. E me chamou a atenção todas mulheres e idosas com comorbidades. Sim, isso para nós. É o público que está nos preocupando muito. Fizemos, inclusive, como ação, né, percorremos todos as ILPIs, Instituição de Longa Permanência para Idosos, para fazer uma busca ativa, né, de sintomáticos, fazendo testagem para dengue, para nós poder identificar onde pode estar acontecendo esses casos. A gente não pode fazer testagem em massa, porque o foco é sintomáticos, o teste tem uma sensibilidade para dengue, né, do 1º ao 5º dia, mas a gente quer o quê? Chamar a atenção para que as pessoas fiquem atentos para os sinais de alarme, para os sinais da dengue, que no idoso não se manifesta como no público adulto, como em criança. O idoso tende a desidratar, ficar mais prostrado, às vezes nem apresenta febre, simplesmente para de comer, para de tomar água. E não é sintomas tão clássicos, mas que a gente, assim, quando o idoso já apresenta algum sintoma, já tem que se suspeitar da dengue. O que acontece? Como é uma doença que evolui muito rápido, principalmente no idoso com comorbidade, ele vai agravar e, infelizmente, vai vir a óbito. Então, é nosso público que a gente tem chamado a atenção de todas as equipes e tem vinculado muito que todo mundo, que o idoso, aquele que não está na instituição, as pessoas que têm idosos dentro de casa, que prestem atenção e levem atendimento, no mínimo sinal, né, que a pessoa não está bem. 8h04. Nós vamos fazer um break comercial e depois voltamos a conversar com a enfermeira Mariana Machado, do Departamento de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira. E eu já deixo a pergunta. A nossa mortalidade por hipertensão em relação a Porto Alegre é o triplo. Já voltamos. Rádio Vale. 25ª Fena Arroz. Conexão e tecnologia impulsionando o agro. Espaço Agrotec. Soluções para o agro. Palestras técnicas. Agricultura familiar. Expositores. Parque de diversões. Memorial Nacional do Arroz e Gastronomia. 25ª Fena Arroz. De 17 a 22 de junho em Cachoeira do Sul. Patrocínio Sicredi Gerações. Badesul. Agência de Fomento do Rio Grande do Sul. Chopp Bahamas. A bebida oficial Fena Arroz.
Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. A Vale FM 99.1 conecta você com as principais notícias do dia. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas, Conexão 99. A apresentação da Alcira de Oliveira. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1 Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 8h05. Obrigado pela sua audiência. Enfermeira Mariana Machado. Eu deixei a provocação aqui antes dos comerciais. A mortalidade por hipertensão em Porto Alegre são 11 casos, que eu acredito que sejam por 1.000. Não diz aqui, deixa eu ver. Deve ser, ou por 100 mil, não importa. O fato é que em Cachoeira é 36, ou seja, 3 vezes mais a morte por hipertensão em Cachoeira do Sul. Por quê? Sim, em Cachoeira a gente fica como no restante do país, hipertensão, doenças cardiovasculares como a primeira causa de óbito, né, no município. Muito, como eu já citei, a mudança do estilo de vida, e não só isso. Quando um indivíduo é diagnosticado com hipertensão e recebe a sua medicação, precisa tomar a medicação, não basta tomar a medicação, é preciso fazer um controle dessa hipertensão, saber se a medicação está sendo eficiente e, principalmente, que as unidades, né, os serviços de saúde possam estar reavaliando esses pacientes, não somente renovando receitas. Isso eu tenho chamado a atenção de todas as equipes, que os pacientes precisam ser reavaliados, embora eles vão lá, pegam sua receita, é um grande volume de receita nas unidades, pedido por renovação, mas a gente precisa reavaliar os pacientes sistematicamente. A média do Brasil é 18,7 por 100 mil. Quantos que deu Cachoeira aí? 17? 36. 36, muito alto. Muito acima. E as pessoas, então, a gente precisa se atentar, melhorar esse quesito mesmo em relação... Os negros aducanados com o campo, filho. A despesa pegando. Tem que cuidar, tem que ter a securitização, tem que rolar a dívida, né? Um monte de roubo. A vida de latifundiário não é fácil. É melhor voltar para o jornalismo. Não é aqui na rádio fazendo tese, coisa e tal. Não, é diferente o processo. Eu peço aí, desculpa ao senhor, a senhora que está nos ouvindo. Hoje é sexta-feira, a gente procura fazer um programa um pouco mais leve. O assunto é seríssimo, certo? Mas estamos tentando abordar de uma maneira não tão, né, insidiosa em relação à nossa psique. Não precisamos ficar deprimidos. O importante é olhar o problema e tentar resolver. Mas é muito alto, quase o dobro da média nacional, né? Sim. Só que não tem a ver com a questão de veneno, lavoura, essa coisa que o pessoal rural... Não, a gente... Assim, é porque os hipertensos, eles estão bem... ansiosos? Sim, são pessoas ansiosas. Não, e são pessoas que, bem aquilo que eu disse, não muda o seu estilo de vida, né? Tomam remédio, ficam hipertensos muito cedo, né? Devido ao estresse, à carga de trabalho, o próprio ambiente, né? Interfere, todos esses acontecimentos climáticos, isso tudo interfere na saúde emocional das pessoas. Eu chamo a atenção aqui que, junto com a hipertensão, a gente tem que trabalhar muito a saúde mental das pessoas, que as pessoas procurem, né, quando estão desestabilizadas, procurem atendimento ou procurem se harmonizar melhor, porque a saúde mental hoje... A pessoa nem se dá conta, né? É o nossa pandemia, né? É a família que tem que se ligar, porque às vezes o cara tá tucanado e acha que é normal, ele é agitado. Não, o cara não tá é assustado. que as pessoas são loucas, né? As pessoas têm muito preconceito, não é loucura, isso é apenas um desequilíbrio emocional devido ao cotidiano, né? Pesado, muitas vezes, que leva à hipertensão, que leva a um desregramento na alimentação. Uma das coisas que o pessoal verifica, que tem hoje e não tinha alguns anos atrás, internet, redes sociais, que a gente sabe que é terra de ninguém,
Isso tem deixado as pessoas muito mais agitadas, muito mais nervosas, até porque são informações erradas, desencontradas. Tem muita informação também. Né? Excesso de informação, uma série de coisas. Tu comentaste agora há pouco ali no início a questão da alimentação, porque não adianta só a medicação se a pessoa não fizer um regramento na sua vida. Exercícios físicos, aquela caminhada tranquila na praça e principalmente menos churrasco, menos carne gorda e menos sal. A pessoa não para mais com o celular, né? A cabeça não para, Não a exposição às telas, é muita informação até vazia, né? Não é adequada. Enche o HD com coisa que A não vale pessoa pena. fica sentada, Não lê um né? livro. A pessoa não caminha, não sobe uma escada, né? Fica só sentado no celular e mesmo assim, e cansa. Cansa por quê? Porque o cérebro não para, né? Bom, vamos adiante aqui nas comparações entre Cachoeira e Porto Alegre. Agora, cânceres, mortalidade por 100 mil habitantes. Aí comparando, são vários, né? O primeiro comparado aqui, cólon e reto. Em Porto Alegre, 25 por 100 mil, aqui 18 por 100 mil. O vírgula eu estou deixando fora. Câncer de mama, em Porto Alegre, 31 por 100 mil, aqui 35 por 100 mil. Próstata, olha os homens aí. 25 em Porto Alegre, mortes por câncer de próstata, e em Cachoeira, 32. Pulmão, em Porto Alegre, 34 mortes a cada 100 mil habitantes por questões pulmonares, câncer no pulmão, e aqui quase 50, 49,8, um número bem mais alto. E colo de útero, são esses os cânceres que estão sendo analisados, apenas 8 por 100 mil em Porto Alegre e aqui 19. E aí, Mariana? Isso reflete muito na prevenção. Quando a gente fala no câncer de mama e de colo de útero, a gente tem a prevenção e tem acesso a exames, que seria o rastreamento para mamografia, o preventivo, né, do câncer de colo de útero. E então esses números, né, mais abaixo, embora o câncer de mama ainda apresenta um índice alto, muito é adesão à prevenção, porque muitas vezes a gente tem cada vez mais diagnosticado mulheres na faixa dos 50, né, com câncer de mama, com uma lesão, com um nódulo suspeito, mas eu quero dizer que, dependendo do momento em que chegamos, né, nesses casos, a gente consegue fazer um tratamento e uma cura, ou não, né? O câncer acaba se alastrando. Muitas mulheres ainda não procuram o atendimento na rede básica, que é gratuito. E esse tipo de atendimento a gente não tem fila de espera, né? Para as mamografias e preventivas, a gente tem um acesso muito bom. Então, precisa que as pessoas acessem, seja na rede pública, na rede particular, que façam os exames periodicamente para que a gente possa detectar o mais precocemente possível esse tipo de câncer que a gente consegue prevenir. Mas fica aqui o registro, né? Nós temos aí a nossa Liga de Combate ao Câncer, que é um trabalho comunitário, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que faz há décadas esse apoio, né, a quem necessita, às vezes, de apoio social, porque vem e tem dificuldade até de ter uma alimentação adequada durante o tratamento oncológico. Mas o que nós observamos e que a inteligência artificial analisou aqui e que a Mariana viu, é que nós estamos, de modo geral, piores do que Porto Alegre em todos os cânceres listados aqui. Então, realmente, apesar do esforço, nós temos um caminho a trilhar para, pelo menos, atingir os índices de Porto Alegre lá. Claro, eu chamo atenção aqui que a gente é uma referência regional na oncologia. Município de Cachoeira do Sul, nós temos a oncologia aqui, que é para toda a região de saúde. E eu destaco assim que mensalmente a gente recebe uma lista da oncologia com pacientes que faltam às consultas da oncologia. Ou seja, o acesso ao serviço acontece, mas ainda não está acontecendo de forma adequada, porque a gente tem faltas às consultas. Essas faltas, né, ao serviço, podem nos levar ao descredenciamento do serviço, porque o serviço tem uma meta
de atender X pacientes mês e deve manter essa meta. E a gente não pode perder essa referência, porque é muito pior a gente ter que sair de Cachoeira e ir para outro lugar se o HCB perde a referência para oncologia. Então, a gente pede, né, e isso é um trabalho incessante. Estou ainda fazendo o diagnóstico se essas faltas é falha na rede, por não avisar, ou é falha mesmo do indivíduo de não adesão ao tratamento. Eu recebi recentemente uma lista grande com 34 pacientes que não compareceram ao último mês da consulta na oncologia, o que ainda vou fazer um diagnóstico para ver o que está acontecendo, porque os pacientes não estão indo ao serviço que é aqui no município. 34 pessoas deixaram de ir na consulta. É bravo que marca, pega lugar de outro e não vai, né? Sim. E também interrompe o tratamento, não dá seguimento. E o câncer, dependendo do câncer tipo, não para. ele não para, ele está ali, né? Ele está se desenvolvendo. Então, né? Olha, assim que eu tiver um diagnóstico, acho que a gente pode se debruçar, esse assunto é muito sério. olha aí o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Sim. né? 11 anos sem fazer a prevenção do câncer de próstata. Resultado, quando descobre agora, já está nos ossos. E se falando muito do câncer de próstata, né, a gente tem ainda, infelizmente, um preconceito em relação à população masculina, né, de fazer a prevenção, porque o toque retal ele vai ser necessário diante de uma alteração, né, no PSA, que é um exame de sangue. Que é simples, E ele deve ser feito porque a gente tem que analisar o índice anual, né, desse PSA, e aí sim encaminhar para outros atendimentos. Então, há ainda um preconceito masculino que não procura os serviços, né, e não faz a prevenção. O câncer evitável. E lembrando que as pessoas aqui na minha faixa etária, né, depois de 60 anos, né, eles ainda têm a tendência de ter hiperplasia de próstata. Sim. Então, já dá um desconforto urinário, etc. E, às vezes, isso é sintoma de câncer. Sim, tem que sempre avaliar, né? Porque o crescimento da hiperplasia, o crescimento da próstata, né, é natural da faixa etária, né? A partir dos 60 anos. Mas a gente tem que ficar monitorando se não vai ter um desenvolvimento aí de células cancerígenas. Me diz uma coisa, será que, claro, nós sabemos que tem essa questão do preconceito do homem, que tal e tal, e etc., mas também é o seguinte, nós não temos urologista aqui em Cachoeira, o urologista tem que ser encaminhado para a Encruzilhada do Sul. Então, diferente do ginecologista, ou seja, a mulher consegue o atendimento em Cachoeira. Já o homem, os postos trabalham muito com o PSA. Só depois é que, se for necessário, aí encaminha, mas aí tem que caminhar para a Encruzilhada. Isso não seria também Pode ser, um fator mas assim como o ginecologista tem pacientes indo a Rio Pardo e Bagé, né, que agora o ser mulher vem mudar um pouco esse panorama, né, para a mulher. No homem, é que assim, a gente trabalha com as referências, como a gente não consegue ter no município, na atenção básica, todos os especialistas, a gente tem que criar referências. E o município faz um grande esforço, a Secretaria de Saúde faz para levar os pacientes, transporta. Então, e urologia é uma especialidade que a gente não tem filas, né? O acesso é mais facilitado. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de procurar. Realmente, não é o ideal, né, mas como a gente tem trabalhado nesses últimos tempos, né, com referências. Mariana, seguindo na nossa lista aqui, vamos para a saúde mental. O item aqui destacado nessa pesquisa feita por esse instituto e comparando dados de Porto Alegre com Cachoeira, saúde mental analisada em 2 aspectos: mortalidade por suicídio e internações por depressão. Mortalidade por suicídio, Porto Alegre, 10 a cada 100 mil. E Cachoeira, 15, quase 16 a cada 100 mil. E depressão, que seria em relação a internações, Porto Alegre, praticamente 42 internações a cada 100 mil, e Cachoeira, 43 internações. Eu destaco aqui, esses índices são a melhoria nas notificações. Eu destaco isso
porque os índices de internações e de ações de suicídio, e tentativas de suicídio no município sempre foram altos, mas a gente tinha uma subnotificação dos casos. Nos últimos anos, não é porque eu estive no local, eu trabalhei nos últimos 4 anos na vigilância epidemiológica do município e acompanhei de perto esse trabalho, que a gente fez um grande trabalho assim, muito enfático para que as unidades e os serviços notifiquem os casos. Não só o UPA, a atenção básica, mas todos os serviços, né? Os CAPs, os CREAS, Conselho Tutelar, onde chega esses casos. Às Né? vezes é isso, o número aparece alto, mas é que aumentou a É, notificação. aumentou muito. Mostra um bom trabalho que vem sendo feito. Sim, de as conscientização. notificações, isso é um dado muito importante. Embora a gente vê que tem um índice alto, né, devido à melhoria nas notificações, isso serve para que o município possa olhar, porque tendo um número mais próximo do real, a gente pode olhar para esse número e ver quais ações a gente tem que desenvolver, onde tem que melhorar o serviço. Por isso, também estamos fortalecendo a própria RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, para que consiga fazer melhorar o trabalho, né? Falo aí dos CAPs, os CAPS AD, o CAPS 2, o CAPS I, que recebe a maioria desses casos, né? A atenção básica recebe, mas é no CAPS que chega o caso mais moderado a grave. E que a gente acaba identificando também a UPA e o HCB recebem muitos pacientes que, infelizmente, tentam suicídio e felizmente, sem sucesso, por isso param nesses serviços. E a notificação nos ajuda muito a olhar para esse índice e a preocupação com a saúde mental do município, mas eu já te digo que é uma preocupação até mundial. Hoje a gente já tem uma pandemia que ela é mais mascarada, ela não transmite para ninguém, mas crescente em saúde mental. O adoecimento mental das pessoas tem crescido muito e a gente não está preparado ainda para essa demanda. E os pais devem beber reborn. Meu O povo tá louco. Mariana Bortolazzo Machado, enfermeira, diretora do Departamento de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira. As minhas perguntas aqui nesse comparativo já terminaram, porque eram os índices, mas eu vou deixar aqui uma última provocação. A entrevista poderia se alongar, mas não é o caso aqui. Essa informação de que nós temos mais de 1.000 pessoas em Cachoeira do Sul aguardando cirurgias eletivas. Procede? Sim, procede. Eu acho até que o número é maior, Toné. O nosso grande gargalo no município, no estado, é em relação a traumato, né? Que a gente tem uma fila grande e uma fila que não anda. Porque hoje, por exemplo, o HCB, quando a gente fala traumato-ortopedia, a gente tem a fila das cirurgias eletivas, que é aquelas pessoas que precisam uma cirurgia no quadril, no joelho, no ombro, que estão piorando, mas assim também entra nessa fila os traumas que acontecem diariamente, os acidentes de trânsito, as coisas que precisam de urgência e chega no hospital, né? Acabam deixando as eletivas em segundo plano porque ocupam todo o espaço, o número de traumas que acontecem, os acidentes, e acabam ocupando essas vagas. É tão sério que o HCB recentemente ampliou a área de recebimento, não só dos pacientes, mas dos familiares, de tanta gente que chega com necessidade ortopédica. Imediata, né? Que precisa cirurgia imediata, que precisa atendimento imediato, que precisa internação. Essas internações geralmente são longas e o período de restabelecimento, né, da saúde, de a pessoa voltar ativa também é muito longo quando acontece um acidente. Quebra uma perna, um braço, isso não é curto prazo. Às vezes tem o pós-operatório também. O pós-operatório, o cuidado pós-operatório, demanda muito tempo, demanda cuidado familiar, demanda, às vezes, mais de uma cirurgia. Então, isso tem ocupado muito lugar nessa fila. E as seletivas realmente estão ficando em segundo plano, tanto que o governo
todos os municípios já estão pressionando, né, o governo do estado para que tome uma providência nessa área, principalmente. Claro que tem todas as outras cirurgias aguardando, todas as outras áreas, mas a traumato é uma área que chama muito atenção e que está gritante o problema. Infelizmente, as pessoas estão morrendo na fila, não estão recebendo o atendimento necessário para a cirurgia eletiva. Mariana, eu te agradeço a presença aqui, a gentileza da presença. Agradeço a sinceridade, a franqueza, né? Abordando os problemas de forma transparente. Olha, é isso aí, é isso que está acontecendo, temos que melhorar, né? Mas há toda uma mobilização dos profissionais da área da saúde, do pessoal de apoio, para que a gente siga para um patamar maior. Mas parece que, como tudo, né, na nossa sociedade, tudo fica quase que dependente do financiamento, do dinheiro, da verba. Com certeza, ele é insuficiente, né, para todas as demandas que a população tem. Então, assim, ó, o que a gente vê? É necessário que o próprio Ministério, né, que o governo federal invista muito mais em saúde do que está investindo. Porque aqui na atenção básica é que a gente sente, né, essa falta, esse financiamento. A ponta sente muito, porque é o município que executa as ações, né? E eu me lembro que há 2 semanas tem uma polêmica aí entre a Prefeitura de Porto Alegre, prefeito e autoridades de saúde de Porto Alegre, com o Estado, porque Porto Alegre queria se livrar da média e alta complexidade, entregar para o Estado diz, tudo bem, então eu recebo. Aí o município aproveitou, não, mas então vou te entregar a UPA, vou te entregar outras coisas também. Aí o Estado, não, para aí, o município tem obrigação também, né? Ia passar tudo para o Estado. Estão em impasse, né, agora, e não sei como vai se solucionar isso, mas realmente isso chama atenção. Acho que a gente precisa mais financiamento. Tanto que hoje ainda ouvi a notícia que o governo do estado já pediu socorro para o governo federal para abrir leitos, né? Porque as emergências de Porto Alegre estão explodindo. Então, para a abertura de leitos, eles precisam realmente de financiamento, precisam de dinheiro. E lembrando que Porto Alegre, em comparação aos demais municípios gaúchos, recebe a maior fatia do Sistema Único de Saúde, o SUS. Sim. Porto Alegre recebe exatamente para não botar cancela na entrada da cidade. Então, ou seja, recebe ambulância de qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Sim. Bom, mas fica registrado. Mariana, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição, né? Acho que é um assunto que a gente sempre saúde, quanto mais a gente falar e colocar para a população a verdade, né? O que realmente acontece e que a gestão, ou seja, os profissionais que estão lá, estão sempre trabalhando para melhorar, né? A atenção básica, principalmente. Ok. 8h28.